Vamos falar agora sobre as disposições comuns nos crimes contra a honra. A primeira delas é que a pena é aumentada de 1/3 quando for feita contra o presidente da República, mas cuidado, porque se ela tiver motivação política, a pessoa vai responder nos crimes da Lei de Segurança Nacional. Então, se for contra o presidente da República e não tiver objetivo político, aumenta 1/3. Contra funcionário público e quando for em razão das suas funções, esse crime. Se for feito na presença de várias pessoas, ou seja, aumenta a gravidade. Você fez aquela conduta na frente de uma pessoa, apenas da vítima é uma coisa. Você fez na frente de outras pessoas, o dano é muito maior à da pessoa. Ou aumenta 1/3 quando facilite divulgar. Ou seja, imagine que você comete um crime contra a honra se utilizando da internet, ou se utilizando de uma rede de televisão, ou se utilizando de uma rádio, por exemplo. Nesse caso, o dano seria muito maior à honra da pessoa. E também a pessoa maior de 60 anos. A pessoa maior de 60 anos que seja vítima de crimes contra a honra, o autor desse crime terá a pena aumentada de 1/3. Temos também o que se chama de ofensa mercenária. O que seria isso? Seria quando você faz uma ofensa por dinheiro. Ou seja, você ganhou dinheiro para ofender outra pessoa. Nesse caso, a sua pena vai ser dobrada, não vai ser ter aumento de 1/3, você vai ter a sua pena dobrada. E vamos falar agora sobre os casos de exclusão do crime, que está no artigo 142 do Código Penal. Temos a imunidade judiciária. O que seria imunidade judiciária? Ou seja, exemplo, digamos que em um julgamento o juiz emite conceito desfavorável à honra de um acusado, chamando de ladrão, chamando de estuprador. Então, nesse caso, ele não estaria cometendo crime, porque ele teria a imunidade judiciária. Mesma coisa o advogado. O advogado ele tem imunidade judiciária nos seguintes casos. O advogado teria imunidade judiciária no caso da injúria e da difamação. Não tem essa imunidade no caso de calúnia. Não pode caluniar ninguém, mesmo que seja no exercício das suas funções. Temos também a imunidade literária. Imagine que os críticos literários falem mal de um livro feito. Nesse caso, se ele emite apenas para fazer uma crítica, tudo bem. Diz que o livro está ruim, que o autor é despreparado, não tem estudo suficiente para fazer aquele livro. Nesse caso, é uma crítica literária. Agora, se ele tem o objetivo de ofender a pessoa, chamando ele de burro, mas não pelo fato da pessoa não ter o conhecimento necessário para fazer um livro, ou uma música, ou uma peça teatral, mas sim, ele sabe que a pessoa tem capacidade, mas está fazendo aquilo para diminuir a pessoa, para atingir sua honra. Nesse caso, haveria crime, mas se for só uma crítica literária, não há crime. Temos também o caso da imunidade funcional. Seria no caso de um agente público emitir um conceito desfavorável para alguém. Por exemplo, você pede uma certidão e nessa certidão vem dizendo que a pessoa cometeu um estupro, a pessoa cometeu algum tipo de crime. Nesse caso, o agente público, que em obediência ao princípio da transparência e da publicidade, não poderia se omitir e não responderia por nenhum crime contra a honra. Temos também a questão da retratação, ou seja, a retratação ela tem que ser feita antes da sentença. Eu tenho que me retratar. Não é só dizer que não, a pessoa não cometeu esse crime, é demonstrar arrependimento. Não é apenas dizer, não, a pessoa não roubou, é demonstrar de forma cabal que está arrependido da conduta. Aí, isso sendo antes da sentença. E é um ato unilateral. Se eu me retratar, a pessoa pode dizer, eu não aceito. Não precisa que a pessoa aceite. Você se retratando antes da sentença, você não vai responder pelo crime, independente se a vítima aceite ou não. E no caso de ter várias pessoas que cometeram crime contra a honra, se apenas um deles se retrata, não se estende para os outros. O benefício é só para aquele que se retrata. Se 5 pessoas cometeram crime contra a honra, um se retratou, os outros continuarão respondendo pelo crime.
E temos também o pedido de explicação do artigo 144, que digamos que é publicado um artigo sobre determinada pessoa e você fica sem entender se aquilo que foi dito foi para denegrir sua imagem, denegrir sua honra. Ficou uma dúvida, você pode pedir explicações. Só que essas explicações aqui não são obrigatórias, a pessoa não é obrigada a dar essas explicações. Caso não dê as explicações, você pode seguir para um processo criminal. E temos também a questão da ação. Em regra, as ações são privadas. O que é que isso significa? Que você tem que contratar um advogado ou procurar a defensoria pública para poder entrar com essas ações. Temos o caso que ela é condicionada. Seria no caso de requisição do ministro da Justiça, no caso dos crimes cometidos contra o presidente. Nos casos do funcionário público e a injúria qualificada pelo preconceito. E temos também a ação pública incondicionada. É quando ocorre a injúria real e ela resulta também em lesão corporal. Então, nesse caso, ela seria incondicionada. E qual seria a diferença da privada para a condicionada para a incondicionada? Aqui, no caso do ministro da Justiça, ele entraria com a ação. No caso do funcionário público, ele entraria com a ação e o Ministério Público seria a parte. E no caso da injúria pelo preconceito, também ficaria a cargo do Ministério Público, não precisaria contratar advogado. Mesmo caso da incondicionada, que você não precisa contratar advogado. Quem fica responsável pela ação é o Ministério Público. Você, se tiver algum advogado, o advogado também pode acompanhar, mas não é necessário. É no caso da injúria real, quando resulta em lesão.